Salve espectadores do Leitura Obrigatória, mais um vídeo do canal, dessa vez sobre um livro relativamente polêmico que eu vou explicar com mais detalhes. Roda a vinheta. O livro de hoje é um livro polêmico, como eu falei na entrada do vídeo. Berlim, 1945, de Anthony Beevor. Anthony Beevor é um historiador britânico, não sei se orientando, mas estudou com John Keegan, que é outro britânico conhecido no mundo por sua especialidade em guerra, né? Esse livro aqui saiu pela editora Record, saiu no Brasil em 2011, o livro é de 2002. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Eu não li muita coisa dele, tenho dois marca-textos aqui de partes diferentes. Vou falar rapidamente sobre as minhas impressões sobre a leitura e depois eu vou entrar na tal polêmica, ou nas tais polêmicas que envolvem esse livro. Anthony Beevor é um autor que tem feito muito sucesso no mundo com seus livros de Segunda Guerra Mundial, em grande parte, porque é um autor que dá muito espaço para narrativas individuais e de civis, a população civil durante os conflitos. Existem muitas citações de documentos ou relatos orais de pessoas que estiveram presentes em determinados eventos que o livro descreve. Então ele é um autor que é muito conhecido por dar voz aos civis no meio do conflito. É um livro que chama muita atenção por isso. Ele humaniza os personagens da sua narrativa e causa uma imersão ao leitor que acaba sendo muito agradável do ponto de vista da leitura. Um dos motivos pelo qual ela é polêmico é porque são livros... Eu vou falar desse aqui, que foi o que eu li, né? É um livro que em alguns trechos ele é muito pesado, muito doloroso de ler por conta das coisas que ele descreve. Ele começa em 1945 mesmo, tanto que o primeiro capítulo se chama Berlim no Ano Novo. Ele faz uma descrição tanto do desespero do Terceiro Reich, conforme a guerra vai se descortinando e se encaminhando para o seu fim, ao mesmo tempo que vai demonstrando o estado deplorável tanto de Berlim quanto de outras cidades que ficaram no caminho do Exército Vermelho, enquanto esse marchava para Berlim. Como eu disse, a narrativa é bem fluida, é um livro que é muito fácil de ler, e eu digo isso com ênfase para os entusiastas, né, não aqueles não historiadores. É um livro muito fácil de ler para quem gosta do assunto. E é um livro muito fácil de achar também. Ele deve estar custando aí uns R$70, eu acredito. E você vai encontrar com facilidade em qualquer livraria relativamente grande, assim. Talvez até nas menores. Bom, agora, por que esse é um livro polêmico? Por alguns fatores. Em primeiro lugar, o Anthony Beevor é um autor que ele dá muito espaço mesmo, para narrativas individuais, como eu citei anteriormente, mas narrativas que mostram o sofrimento dos civis na guerra. E nesse livro, não sei nos outros, mas nesse especialmente, ele dá muito espaço para os casos de estupros cometidos especialmente pelo Exército Vermelho na sua trajetória rumo a Berlim. Alguns de vocês devem estar pensando que as polêmicas se dão por conta da reação de historiadores de esquerda, talvez, ou historiadores pró-soviéticos, né? Lembrando que nem todo historiador de esquerda é comunista ou muito menos pró-soviético. Se você ainda está preso nesse paradigma de esquerda necessariamente ser comunismo, é melhor você rever os seus conceitos. Niall Ferguson é provavelmente o historiador conservador de direita, estou botando entre aspas porque não tenho certeza, um dos mais conhecidos do mundo, talvez o mais conhecido, que tem ganhado muita notoriedade nos últimos anos e é citado inclusive por historiadores de esquerda como alguém proeminente, especialmente em estudos a respeito do imperialismo. Eu li alguma coisa dele, acho que tem uma outra crítica, mas a pesquisa dele é sensacional, assim, apesar de algumas divergências. Ele, um historiador, como eu falei, abertamente conservador, critica Anthony Beevor com veemência, fala que o Anthony Beevor escreve pornografia de guerra, ou seja, é um historiador que gosta de chocar o público com narrativas pesadas e com violência. E de fato, teve momentos desse livro em que era difícil ler, porque os relatos são muito grotescos, especialmente de estupros coletivos e coisas do tipo. Eu falei agora há pouco que o livro era fácil de ler por conta da escrita, não do conteúdo.
Um outro ponto pelo qual ele é polêmico é que, assim, eu não acho que ele escreveu esse livro necessariamente de má fé, mas é um livro cuja narrativa foca muito nos crimes cometidos pelo Exército Vermelho rumo a Berlim, na incompetência e até mesmo na crueldade do Terceiro Reich, do alto escalão, tanto do exército quanto dos políticos do Terceiro Reich, e no sofrimento do povo alemão, o que é inegável, porque a Alemanha comeu o pão que o diabo amassou, mas, por outro lado, o equilíbrio da exposição dos pontos, eu achei ele um pouco complicado, assim. É o tipo de livro que alimenta muito a reapropriação de histórias e memórias da Segunda Guerra Mundial com fins políticos do presente, algo que os governos fazem o tempo todo, os estados fazem o tempo todo, especialmente a Rússia, e eu vou tocar nesse assunto um pouco mais no final do vídeo. Inclusive, eu vou explicar o porquê que eu estou resenhando esse livro. E isso é problemático, porque na história nós temos fatos, eventos históricos, mas muito do que as pessoas chamam de fatos ou verdade são interpretações de eventos históricos. E aí é que está o problema, porque muita gente mal intencionada, ok, algumas pessoas por inexperiência, mas ou porque não tem contato com teoria e metodologia de estudo de história, né? E da produção de conteúdo histórico. Mas muita gente de forma mal intencionada pega interpretações de eventos históricos e apresenta como se fosse verdade. Às vezes até como se fosse uma verdade escondida ou suprimida que o politicamente correto quis esconder de você. E isso é extremamente problemático. Esse livro é um livro que alimenta muito facilmente esse tipo de conduta. A partir de agora é o momento do vídeo em que algumas pessoas vão me mandar para Cuba e vão me chamar de comunista e vão fechar esse vídeo, vão me xingar. Se me xingar ou vier encher meu saco, eu vou banir. Não vou alimentar essa discussão em sessão de comentários, já expliquei porquê no vídeo de apresentação do canal, recomendo que você veja. Aceito o debate, mas pessoalmente. Na internet eu não vou perder meu tempo. Quem me acusar de comunista vai cair do cavalo. Eu entrei no curso de História antipático ao comunismo, estou há quase 7 anos nele, continuo antipático ao comunismo, e isso mostra que ou a tal doutrinação comunista das universidades públicas não funciona na minha universidade, ou ela falhou miseravelmente comigo. Você escolhe. Existe nos últimos anos um esforço que eu não vou colocar em grupos A, B ou C, mas em geral, podemos dizer que existe um esforço em tentar igualar os crimes cometidos pelos regimes comunistas do século XX ao regime nazista. E esse esforço, na minha opinião, é extremamente problemático e eu diria até mesmo desonesto. Por quê? É inegável, e isso está muito bem documentado, que praticamente todos os regimes ditos comunistas do século XX cometeram diversas atrocidades. Eu não vou entrar aqui no número de mortes porque as estimativas são muito difíceis, né? Muitas estimativas, especialmente as mais altas, como o caso da China, elas são muito problemáticas. E essa é uma das principais críticas feitas a livros como o Livro Negro do Comunismo, justamente porque esses regimes são muito fechados e os historiadores não têm acesso à documentação. Logo, acabam fazendo estimativas que muitas vezes você não sabe qual foi a metodologia para chegar a essa estimativa, e quando você sabe a metodologia, você chega à conclusão de que às vezes ela é insuficiente. Ela joga o número muito para baixo ou muito para cima, mas a gente não tem como saber, né? Mas a gente sabe sim que muitos assassinatos e atrocidades foram cometidos nos regimes comunistas. No entanto, o motivo pelo qual a comparação entre os crimes nazistas e os crimes dos regimes comunistas é problemática é porque boa parte da violência cometida pelos nazistas, especialmente o extermínio em campos de concentração, era uma política estatal de extermínio prevista na ideologia nazista, no cerne dessa ideologia. Não se pode falar o mesmo sobre o comunismo. Eu não sou um grande entendedor do assunto. Peço que quem entender melhor do assunto do que eu pegue e leve comigo. Estou me esforçando, eu juro. Mas se você pegar os escritos comunistas mais de raiz, digamos assim, do século XIX, o extermínio está muito, muito longe de ter raiz ideológica. Se nós pegarmos o caso da Revolução Russa, está muito bem documentado que Lenin exortava fuzilamento de civis que se recusavam a participar da coletivização forçada dos ganhos da agricultura. A incitação à guerra civil era clara.
Mas isso não é necessariamente um pressuposto ideológico do comunismo como proposta de sociedade. Talvez se possa dizer isso da vertente leninista ou trotskista, alguém que é estudioso do comunismo poderia explicar isso melhor nos comentários, eu agradeço a colaboração. Mas, de certa forma, esse tipo de coisa e muitas das coisas que a União Soviética fez sob o mando de Stalin, por exemplo, eram muito mais contingências do regime do que pressupostos ideológicos. É esse o ponto que eu quero chegar. Os crimes, em geral, os crimes nazistas tinham base ideológica. Os comunistas não necessariamente. Eram muito mais contingentes. Está muito bem documentado que a imprensa soviética ela exortava o Exército Vermelho a matar os alemães indiscriminadamente. Existem muitos artigos no Pravda, no Izvestia, não sei se pronunciei certo esse último, que eram grandes jornais, né, de circulação ampla na União Soviética. O Pravda existe até hoje, o Izvestia não tenho certeza. Existiam muitos artigos, como eu disse, exortando a morte dos alemães indiscriminadamente, tratando eles todos como animais, dizendo que todos os alemães são potencialmente assassinos. Mas isso se deu a partir de um determinado momento da guerra por uma questão muito mais contingencial de propaganda. Mas, novamente, isso não era um pressuposto do regime. Mesmo no início da invasão alemã à União Soviética, em 41, os artigos dos jornais soviéticos, lembrando que esses artigos passavam pela censura pesada e grande maioria deles passava por Stalin pessoalmente, separavam os alemães, vítimas do regime nazista, e os hitleristas e os soldados alemães, os que realmente empreendiam a violência e a atrocidade. Era algo muito bem separado. A mistura entre nazistas e alemães, como se todos os alemães fossem essencialmente maus, foi algo que se deu depois, por uma contingência da propaganda de guerra e não por pressupostos ideológicos do regime. Em compensação, os pressupostos ideológicos do regime nazista tratavam os judeus como essencialmente maus, tratavam os eslavos como raça inferior, ciganos, algo bem marcado pelas questões mais fundamentais do regime. Seguindo ainda nessa argumentação, a ideologia nazista, os nazistas, o partido nazista proibia os soldados alemães de estuprarem mulheres eslavas, ciganas, judias, etc., porque essas mulheres eram de uma raça inferior e os alemães não poderiam ter relações sexuais com ela e muito menos procriar com elas. Era um pressuposto ideológico do regime que os estupros não fossem cometidos. Mas os soldados alemães estupraram muitas mulheres no caminho até a Rússia e mesmo dentro da Rússia. Ou seja, é uma demonstração de um pressuposto ideológico que proíbe a atitude violenta, mas a atitude violenta acontece à revelia da ideologia. Existem documentos, relatos de que havia alguma preocupação dentro do Partido Comunista na União Soviética com a indisciplina, a bebedeira, os estupros. Tem muitos casos, falando em bebedeira, de soldados que se matavam, soldados, amigos mesmo, que se matavam em briga por conta de alcoolismo, né? O cara, o louco na cachaça, brigava com um amigo e eles acabavam se matando. Então esses casos de disciplinas eram muito frequentes e, novamente, você não vai imputar isso a questões ideológicas. São contingências de indisciplina militar que acontecem em todos os exércitos do mundo. Você não vai pegar, por exemplo, os relatos de soldados americanos nas bases da Coreia do Sul estuprando garotas coreanas e colocar isso na conta da ideologia liberal ou capitalista ou sei lá o que. Ao contrário da solução final, que tem sim um pressuposto ideológico. Portanto, eu provavelmente esqueci de falar alguma coisa nesse meio tempo, eu fui costurando as coisas, indo e voltando, vou tentar arrumar isso na edição. Esse tipo de livro, ele é polêmico por conta desse tipo de apropriação da história com fins políticos e ideológicos, né? O que não invalida a qualidade do livro, mas eu acho que todo leitor tem que estar ciente dessa característica para não ser pego de surpresa, né? Ou pelo menos ter uma leitura crítica dessa obra. E por fim, eu já falei disso antes, o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo especificamente sobre esse livro.
Bom, mudei o cenário, trouxe o computador para dar a informação correta, inclusive mudei a qualidade de gravação da câmera para fazer um teste. E vamos então à explicação de por que eu resolvi gravar o vídeo desse livro especificamente. Saiu no dia 5 de agosto de 2015 no The Moscow Times, na página do jornal, que é em inglês porque é um jornal radicado na Rússia, escrito por estrangeiros e para estrangeiros, né? O governo da província de Sverdlovsk, na Rússia, baniu das bibliotecas das escolas os livros de Anthony Beevor sobre a Segunda Guerra Mundial. No caso russo, a Grande Guerra Patriótica, já que eles consideram que a guerra durou de 1941, com a invasão da Alemanha, até 1945. A Rússia, atualmente, é um dos países que mais utiliza as memórias e as histórias da Segunda Guerra Mundial com fins propagandísticos, políticos, radicados no presente. Esse banimento, ele vem só reforçar uma tendência que tem crescido nos últimos anos na Rússia de exaltação acrítica do papel do Exército Vermelho e da União Soviética na Segunda Guerra. No papel de historiador, eu me vejo obrigado a repudiar essa atitude, né? Porque é um trabalho histórico bem feito, é enviesado, mas nenhum trabalho histórico é neutro. Uns são mais enviesados do que outros, alguns tão enviesados que são praticamente descartáveis, mas esse é um trabalho que, a meu ver, ele é sim muito importante. E se por um lado ele enviesa sua narrativa e, como disse, dá margem para o aproveitamento do seu conteúdo com fins políticos escusos, por outro lado é um livro que precisa ser lido, porque esse é um lado da guerra, uma faceta da guerra, que não pode ser ignorada. Eu acho lamentável esse tipo de banimento ocorrendo na Rússia, mas infelizmente isso não me surpreende. Isso me surpreende menos do que as pesquisas feitas no decorrer dos anos na Rússia, que mostram que a imagem de Stalin diante da opinião pública vem sendo reabilitada e a porcentagem de aprovação ao regime de Stalin a cada nova pesquisa aparenta um aumento. На вас смотрят все народы Европы. Временно подпавшие под иго немецкой тирании. Как вы своих освободите? Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Penso que, em partes, isso é consequência direta dessa propaganda massiva a respeito do papel da Rússia na Segunda Guerra Mundial. Notícia fresca para vocês, muito embora esse vídeo provavelmente será publicado só daqui a umas 2 semanas, mas eu tinha que passar essa informação. Bom, então é isso. Vocês devem ter percebido que eu falei muito mais sobre questões teórico-metodológicas ou questões de ideologia do que do livro em si, mas eu não li o suficiente desse livro para fazer um vídeo um pouquinho mais detalhado sobre questões dele, mas as informações que eu dei no começo do vídeo sobre a forma como a narrativa é construída, creio que já são suficientes para dar a vocês uma noção do conteúdo desse livro. Recomendo a leitura, recomendo uma leitura crítica desse livro. Espero que esse vídeo tenha sido útil a vocês e novamente enfatizo que eu não vou me ceder em debates ideológicos acirrados nos comentários, se vir a acontecer. Repito, debato pessoalmente, mas na internet eu acho uma perda de tempo e já expliquei porquê no vídeo de apresentação. E eu espero que esse vídeo possa ser útil a todos vocês de uma forma ou de outra. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E se nessa semana eu dei uma dica de um livro polêmico, semana que vem a dica é sobre um livro de um assunto polêmico. Espero vocês no próximo vídeo e até lá.